Boa noite. O César já me apresentou. Meu nome é Ailson Rezende e eu tenho uma empresa de consultoria e nós fazemos a elaboração dos projetos das empresas que pretendem obter os incentivos fiscais. E dentro dessa ótica, a gente tem uma certa experiência na elaboração dos projetos e é essa estratégia, essa expertise que a gente vai tentar passar para vocês. Com a informatização, eles restringiram muito o trabalho do economista. Vocês vão perceber que no projeto da SUFRAMA tem o estudo de mercado. No projeto da SUDAM e da CEPLAN eles não colocam. Eu acho que isso foi uma falha muito grande, porque nós, economistas, nós fazemos um estudo de mercado bem melhor do que muitos outros profissionais, não é? E isso tirou um pouco do nosso trabalho. Porque é difícil eu pensar num projeto sem saber o estudo de mercado. Quais são meus concorrentes, quem é meu público-alvo e o que eu vou fazer para abocanhar essa fatia do mercado. Que é muito fácil eu colocar no papel. Eu digo que eu vou vender para fulano de tal, mas será que o fulano vai comprar a minha ideia? Quais são os diferenciais do meu produto que vai conquistar essa fatia de mercado? Eu tenho melhor tecnologia? Eu tenho menor preço? Como é que eu vou fazer um estudo técnico, econômico, financeiro se eu não tenho estudo de mercado? A SUDAM, ela pede para você preencher o quadro de custo, mas não exige as memórias. Como é que eu vou avaliar se aquele quadro de custo está correto? Claro que cada técnico tem a sua exigência, isso vai depender. Mas eu, nos últimos projetos, estou fazendo isso de propósito e ninguém me pede a memória de custo nos projetos da SUDAM. Então, para vocês verem que eles estão mais preocupados em avaliar documentos. Ou seja, o pessoal quer saber se tu está quite com a Receita Federal, se você já não tem nenhum débito na esfera estadual, federal ou municipal. Quando o estudo em si deveria ser o foco do analista. Quando você se propõe a fazer um projeto para uma empresa, eu vejo que você está prestando uma consultoria. Você tem que avaliar todos os parâmetros antes de começar o projeto. E dar todo o suporte depois até a saída do primeiro laudo. Então, eu não vejo qual é a diferença entre elaboração de projeto e consultoria, já que as faculdades estão fazendo duas disciplinas. Então, eu sempre que sou procurado para fazer projeto para aporte financeiro, eu pergunto dele, quanto tempo tu precisa? O que tu está planejando? Aí, quando o empresário vai atrás de um aporte financeiro, é sempre para ontem. Aí eu disse, olha, tu vai levar 1 ano. Tem como começar com recurso próprio? Porque até 6 meses a gente pode, emitir a nota fiscal, com até 6 meses a gente pode fazer o ressarcimento desse valor. Eu conversei com o ex-presidente, que era o Marivaldo, e ele me disse o seguinte, nós estamos tentando reduzir para 6 meses. Mas é muito difícil, né? Sem contar que só pega empréstimo quem não precisa. Porque para cada um emprestado, você tem que apresentar 1,3 de garantia. Então, se eu quero 1 milhão, eu vou ter que apresentar 1.300.000 de garantia. Se eu tivesse 1.300.000 de garantia, eu não pedia 1 milhão emprestado. Eu convertia isso em vendia o bem e utilizava na aplicação do meu recurso. Vocês podem notar que a SUFRAMA, ela pode juntar várias modalidades, tá? Assim como você pode apresentar, claro, a implantação não tem outra modalidade, porque você, como o próprio nome diz, você está implantando uma empresa, está apresentando o projeto pela primeira vez, mas isso não quer dizer que você possa apresentar só um produto nesse projeto. Claro que quanto maior o número de produtos, maior vai ser a complexidade na sua elaboração. Já a CEPLAN, ela não admite 2 modalidades de projeto no mesmo arquivo, tá? Caso você queira fazer uma diversificação ou uma atualização, você não pode, você tem que fazer 2 projetos separados. A SUFRAMA, ela permite, depois de implantado, você pode ampliar, diversificar e atualizar no mesmo arquivo. Isso facilita, porque só é um arquivo que está sendo gerado. No entanto, o projeto, ele, na verdade, eu chamo de estudo de viabilidade.
Porque como eles são individualizados, você tem que entrar com todos os elementos do projeto para cada produto, ou para cada modalidade. Então, é um estudo de viabilidade com 3 projetos, se você fizer essas 3 modalidades que eu citei agora. Uma atualização, uma ampliação e uma diversificação. E o grau de dificuldade, ou seja, o número de produtos que você vai colocar no projeto, vai determinar quanto você deve cobrar do seu cliente. Claro que um estudo de viabilidade com um produto, ele é menos complexo do que 2, 3 ou 4. Eu sempre oriento meus clientes, você quer fazer vários produtos? Tá, vamos limitar a 4 produtos, porque senão você vai ter problemas não só na elaboração, assim como na análise deste projeto. Faz os 4 produtos, você pode fazer até uma proposta, mas dividindo esse trabalho, senão você vai levar muito tempo para elaborar, o técnico da Sufram ou da Ceplan vai levar mais tempo ainda para analisar e você não vai atender o prazo que o seu cliente quer. Então, vocês têm que conversar com ele e perguntar qual é a tua prioridade, qual é o teu carro-chefe, o que o mercado está precisando agora. E trabalha os produtos que ele precisa vender de imediato, que empresa em implantação, vocês sabem que só tem custo. Até começar a vender, você tem quase 1 ano da sua criação, implantação, produção e venda. Então, priorizem na entrevista. Eu sempre oriento vocês fazerem uma análise de requisito. Anotem tudo que o cliente quer antes de apresentar a proposta, o prazo que ele quer e verifiquem se é passível de atender. Porque a pior coisa que tem é a gente fechar um contrato e não atender o cliente. Que aí você perde uma série de vantagens, porque um cliente descontente fala para 50 pessoas. O que está contente fala só para 5. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na reunião inicial para poder fechar a proposta. E a modalidade que a Sudan tem, que é implantação, diversificação, ampliação e também tem a modernização. O caso da modernização é quando você já teve o incentivo é por 10 anos e você quer renová-lo. No passado, a legislação permitia que você fizesse uma redução, ou seja, você não fez nenhum investimento, você não mudou nada, não tirou nem o carrinho de mão que tinha lá que carregava a peça, aí eles baixavam 50%. Eu sempre fui contra a redução, porque eu não imagino uma empresa com 10 anos que não tenha modificado nem o seu processo produtivo. E atualmente, com essa velocidade que nós temos na tecnologia, no avanço tecnológico, é muito difícil você passar 10 anos e não comprar nenhuma máquina nova. Esse programa é o programa da Ceplan. Eu vou tentar acessar. Ah, e outra dica. O programa da Ceplan só funciona no Firefox, tá? Eu vou tentar navegar em outro. Não pode atualizar. Não pode atualizar. E não pode atualizar porque o projeto da Ceplan, você tem que assinar digitalmente. E a partir da versão 7 ele não assina mais. Ele identifica que o seu certificado digital, ele não é reconhecido. Então, a gente tem algumas unidades de trabalho no escritório que a gente não atualiza. Como eu faço trabalho também junto à Cefaz, a Cefaz tem que ser atualizado com a última versão do Java. Já o da Ceplan não pode. Se você atualizar, você não consegue assinar e nem mandar o seu projeto. Então, esse é o cuidado. Só funciona no Firefox e não pode ser maior que 7 a versão. Essa aqui é a tela inicial. E logo abaixo nós temos cadastro de pessoa física e pessoa jurídica. Essa aqui é a tela de cadastro que vocês vão encontrar, que eu recomendo que vocês façam esse cadastro e comecem a explorar. Uma dica para a Ceplan é vocês checarem as NCMs, tá? A Suframa, ela tem uma listagem padrão de insumos. Essa listagem padrão de insumos, ela atende todos os fabricantes daquele produto.
E você pode ter N componentes nessa lista, porque ele atende várias empresas. A CEPLAN, nós temos que ter o cuidado ao elaborar a lista de insumo, porque a Cefaz, ela cobra do empresário a lista de insumo que foi aprovada pelo CODAN. Então, isso quer dizer que se o meu cliente ele tem um produto que tem diversos tipos, eu peço para ele listar todas as matérias-primas que ele usa e retiro só as que estiverem repetidas. Ou seja, quando a Cefaz for cadastrar esse produto, ele vai ter liberdade de fazer todos os produtos que ele tem dentro daquela família. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas a Cefaz ela tem um sistema chamado Matrinac. Você cadastra os seus produtos e cadastra os seus insumos. Se não tiver nessa Matrinac, você não pode trazer. Fechando o contrato com o cliente de vocês, vocês vão ter que fazer uma lista de documentos e informações para preenchimento disso. Então, se eu não conhecer o programa, se eu não conhecer o que ele exige que seja preenchido ou que eu seja anexado, eu não vou fazer uma lista completa da documentação que eu vou precisar. Então, esses daqui são os itens que são exigidos para cada caso de projeto. Quando é implantação, não precisa de balanço. Quando você vai fazer uma atualização, aí você tem a exigência do documento que atualiza. Então, tudo isso vai depender do tipo de projeto que você vai apresentar. Eu tenho uma lista aqui de rádios e muito mais aqui embaixo. Essa de autorrádio, ela tem aqui um tipo de bem. A diferença é que esse produto ele tem atributos, esses outros não têm atributos. Então, eu não posso trabalhar um projeto com esses itens que estão em branco, a coluna do tipo de bem. Ele já está cadastrado, ok, o que eu faço? Vou à CEPLAN e digo, olha, meu produto é esse, ele é do setor industrial tal, ele é um bem final e eu preciso que você coloque os atributos. Aí eles vão, cadastram e você pode trabalhar o seu produto. E o que eles vão fazer lá na CEPLAN? Eles vão colocar estas informações. Ó. Tipo de bem, final. Então, é isso aqui que ele vai fazer. E colocar as NCMs que você solicitar. Claro que a inclusão da NCM, eles vão checar primeiro para ver se é pertinente ao produto. A elaboração do projeto, ela está em serviços, pessoal. E a área de projetos. O programa é esse. É Sistema de Elaboração e Apresentação de Projetos Industriais. Então, para se cadastrar, vocês têm que acessar o sistema de cadastro da SUFRAMA. Esse campo aqui, ele é preenchido inicialmente, claro, com o nosso CPF, você cria uma senha e coloca o código. E ele te joga para uma outra página onde você vai preencher todas as informações, o seu nome, todas as informações pessoais, mais o número do Corecon, e envia para lá. Depois de quitar dessa taxa, aí vocês levam a SUFRAMA junto com o documento que ele exige. Então, toda vez que nós formos elaborar um projeto, pode ser do mesmo cliente, eu tenho que fazer tudo de novo. Essa função incluir, que vocês viram no início, é quando não existe projeto nenhum, você vai incluir. Então, você vai ter que inserir todas as informações que está aqui nesse assistente de projeto pleno. Eu estou apresentando para vocês porque amanhã a gente vai definir os itens que serão inseridos no projeto. Eu não vou mais apresentar o projeto, é vocês que depois vão se familiarizar com cada um desses sistemas e identificar quais são as variáveis que vão compor o seu projeto. Nós vamos construir tabelas, nós vamos fazer quadro de listagem de insumo, nós vamos fazer quadro de custo, nós vamos fazer, se for mais de um produto, a gente tem que ver a participação no faturamento e distribuir de acordo com a participação. E tudo isso, eu estou mostrando, aqui é a nossa primeira aula, amanhã a gente vai passar para a prática. Nós vamos aprender como elaborar o custo, como fazer o capital de giro,
levando em consideração que tudo isso depende das reuniões com o cliente, que é exatamente o que a gente vai ver daqui a pouco no nosso roteiro de preenchimento, que é aquela parte inicial, que é o histórico da empresa, a parte de balanço. Então, tudo isso a gente vai ter essa área aqui para incluir. Agora vocês vão observando a dificuldade que nós temos na elaboração. Eu estava já dentro da área do projeto, elaborando, eu digo, não, eu quero voltar para a parte inicial. Ele me joga lá para frente. Onde então, aí eu tenho que fazer todo aquele percurso de volta. Esse foi um dos questionamentos dos consultores, que o processo ficou 3 vezes mais demorado do que quando a gente fazia no sistema anterior. O sistema anterior também era informatizado, mas você baixava a plataforma para o seu computador, trabalhava ele na sua base sem precisar de internet, depois fazia um arquivo comprimido e mandava para a Suframa. Essas são as abas que a gente tem que trabalhar o projeto. Então, assistente de projeto eu abri para vocês e vocês viram que nós temos que colocar o histórico, a capacidade financeira e informações gerais. As informações gerais você vai colocar tudo que achar pertinente, tá? Qual é o incentivo que aquele produto tem direito, qual é a base legal. Eu costumo botar a base legal para o técnico que vai analisar saber por que eu estou solicitando aqueles incentivos e naqueles níveis. Então, eu coloco a base legal. Mas essa base legal depende do nosso conhecimento. E uma coisa que não pode faltar para quem vai para a consultoria é leitura diária do que está sendo... não, eu digo assim, que está saindo nos diários oficiais. Tanto no Diário Oficial do Estado, quanto da União, que é para você saber quais são as leis, se houve modificação, se teve PPB, o que foi que o governo do Estado estabeleceu, porque vocês viram que o colega deu uma sugestão para pegar o rádio, aí veio o autorrádio. O autorrádio é um bem final. Pela legislação do Estado, eu só tenho direito a 55% de redução, mas apareceu 100%. Então, essa é uma lei que foi editada depois da lei do incentivo. Então, tudo isso eu tenho que estar diariamente verificando para que eu não faça nenhum pedido de incentivo fora do que está estabelecido em lei. E, da mesma forma que o projeto da Suframa, ou da CEPLAN, nós não temos como inserir o nome do produto. Nós temos uma lista e escolhemos nessa lista qual é o produto. Eu digo que a gente escolhe porque, veja, a Suframa, ela tem uma diferenciação dependendo do modo. Vamos supor, receptor. Receptor é receptor de TV, né? Não. Tem cabo, tem satélite, tem esse via local terrestre, que é o setup box. Então, são considerados produtos diferentes. Então, eles têm cadastro diferente. E tratamento diferente também. Eu vou fazer o logout aqui e a gente vai acessar o sistema da Sudan. O sistema da Sudan, pessoal, é extremamente novo. Tem uns 2 meses que ele está funcionando. Então, ele é aquele tipo de sistema que a gente ainda está aprimorando. A gente vive ligando para lá, dizendo, ei, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. E a Sudan, para vocês terem uma ideia, no roteiro anterior, no início do ano, porque isso aqui começou a funcionar a partir de maio, nós entregávamos para a Sudan uma resma de papel, que era o tamanho do projeto. 30 folhas era o projeto. 470 era o documento. E o técnico disse para mim assim, me dá os últimos 5 anos de imposto de renda da tua empresa. Eu digo, eu vou mandar num CD. Ele, por quê? Eu disse, tu já viu o tamanho de uma ECF? Da escrituração fiscal? Dá 6.000 folhas. Que é a atual declaração de imposto de renda.
Não dá para mim pegar os últimos 5 anos e mandar 30 mil folhas para o cidadão. Aí o que foi que eu conversei com a gerência e o pessoal está fazendo? Você pega só o quadro da apuração, N610. É o quadro da apuração do novo sistema da SF. Aí lá você tem quanto você faturou, quanto foi a apuração e quanto foi a dedução dos 75 do imposto de renda. Não precisa mandar 6 mil folhas, manda 3. Junto com o recibo de entrega e a capa da declaração, que são 2 folhas. Então, reduziu de 6 mil para 6 folhas. Hã? Não, a Sudam pede porque ela quer saber quanto você teve, quanto você pagou de imposto de renda, se você já é uma empresa incentivada, se isso foi incorporado ao capital, se ele ainda está em reserva de incentivo. No passado era obrigado a integralizar o capital. Hoje não, hoje a gente pode deixar em reserva de incentivo. E o curso que o Conselho quer fazer da próxima vez é o de análise de balanço e também um contábil, que é muito para esses nossos projetos, é muito importante para esse nosso projeto ter conhecimento de contabilidade. Eu fiz um curso técnico de contabilidade porque eu não queria fazer aquela faculdade da Uninorte que é específica, né? Que você faz pela metade do tempo porque você só estuda, e eu não quero ter outra formação superior, para mim basta. Acho que eu já tenho, não tenho mais nem idade e nem disposição para estar ficando no banco por 3 anos mais. Mas não, eu fiz o curso técnico de contabilidade. Aproveitei, comprei alguns livros de contabilidade, análise de balanço, e na hora de folga eu estou lendo, fazendo simulações, verificando o resultado. Toda vez que eu pego um balanço da empresa que me contratou, eu peço o sintético e o analítico, aí vou esmiuçar o analítico dele, e assim eu vou ganhando mais experiência nessa análise de balanço. É interessante vocês acessarem o site da SUFRAMA, porque ele tem portaria, tem decreto-lei e tem lei. Então, tudo isso é o que orienta a apresentação. Eu informo quais são os encargos sociais que eu vou trabalhar no meu projeto. Então, eu verifico, de acordo com a Previdência, quais são os encargos sociais que incidem sobre a mão de obra direta e os que incidem sobre a mão de obra indireta. E faço uma descrição para que o técnico da SUFRAMA saiba de onde eu tirei aquilo ali, porque quando a gente for preencher o quadro de mão de obra, vocês vão ter que colocar qual é o encargo social de cada tipo. No sistema da SUFRAMA, nós vamos encontrar 3 tipos de mão de obra: a direta, a indireta e a administrativa. Eles dividem a direta sendo aquela que está envolvida diretamente na confecção do produto. Montador, alimentador de linha, auxiliar de produção, até o nível de líder de produção. De supervisor para cima, eles consideram indireta, onde a gente vai ter o inspetor de CQ, vai ter o pessoal do almoxarifado, vai ter o supervisor de produção, e dependendo do tamanho da empresa, eu posso ter o pessoal da manutenção e outros departamentos que está envolvido indiretamente com a produção. E administrativo, o pessoal do escritório, auxiliar de administrativo, assistente, contador, vendedor, tudo isso é mão de obra administrativa. E para cada um deles tem a incidência de encargos sociais diferentes. A mão de obra direta pode chegar a 101%. Eu trabalho com uma tabela do INSS que dá 101,8% de encargos. Ou seja, para cada salário que o empregador paga, o mesmo salário vai para o governo federal. E como eles facilitaram, né? Deixaram muito flexível a nossa legislação trabalhista,
o pessoal hoje está ocupado, mas não está empregado. Ou seja, não tem carteira assinada porque a lei permite que você tenha um empregado em experiência por 6 meses. Ao fazer o histórico da empresa, eu aproveito metade do que eu já fiz para as informações gerais, só que dando ênfase se houve alteração contratual, se teve alguma modificação, de forma que, ao ler o meu projeto, o cidadão que está analisando, ele saiba qual foi a trajetória da empresa. E se ela é de um grupo, você coloca qual é o grupo e quantas empresas fazem parte daquele grupo, porque isso deixa claro para o analista que esse empreendimento não é aventureiro. Ele vem para se fixar, gerar emprego, gerar renda e contribuir no desenvolvimento. E a capacidade financeira é aquela questão que eu falei aqui na parte anterior. É você utilizar os balanços da empresa, se já existirem. Senão, você tem que deixar essa fase para preencher depois e utilizar o resultado do projeto, para mostrar que a empresa ela tem capacidade de pagar os investimentos que ela está pretendendo realizar. Eu vou aproveitar e vou iniciar essa nossa parte da definição do produto e a caracterização, porque a gente já dá uma avançada. A SUFRAMA e a CEPLAN, elas exigem que você descreva pormenorizado a caracterização. Então, veja, o autorrádio que o colega indicou, se eu chegar numa importadora dessa, eu vou pegar a caixinha dele e vai estar toda a caracterização dele, às vezes de um lado e do outro. É isso que o pessoal quer, você coloque tudo aquilo. Descreva o máximo que você puder na caracterização do produto, tá? Então, quem vai te passar isso é o empresário. A nossa parte é fazer todas as variáveis econômicas. Porque quando chegar na parte de processo produtivo, listagem de insumo, vocês vão pedir do empresário e exijam uma reunião com o engenheiro responsável. Porque é você que vai passar para o projeto aquela informação. Então, eu aconselho conversar com o engenheiro responsável, conhecer a linha, para depois vocês colocarem as informações no projeto. O programa de produção, ele é sempre feito para 3 anos, tá? Então, a ótica da SUFRAMA e da CEPLAN são 3 anos. A SUDAM não, a SUDAM trabalha com incentivo para 10 anos. Só que ela trabalha com capacidade real instalada. Então, vocês vão precisar saber quantas peças são produzidas por hora, quantas horas você tem por turno, quantos turnos você tem trabalhando e quantas horas de parada de máquina tem programado. Com essas 4 variáveis, você determina a capacidade real instalada. Hoje, a SUDAM trabalha com capacidade real instalada, mas ela trabalhava com capacidade instalada. Você sabe a diferença? Capacidade instalada é eu trabalhar 365 dias ininterrupto. Isso é capacidade instalada. Utilizando a capacidade total do meu equipamento. A capacidade utilizada é eu utilizar essa capacidade no número de turnos que eu tenho. E a real instalada é eu tirar daí as minhas paradas de máquina. Mas não se preocupem, essas 4 variáveis, ao ser inserida naquele sistema da SUDAM, ela já faz esse cálculo para vocês. Antigamente não, antigamente a gente tinha que fazer esse cálculo e apresentar um quadro. Agora não, o sistema da SUDAM já faz esse cálculo automaticamente. O próximo item que a gente ia ver é enquadramento legal. O enquadramento legal é exatamente o tipo de legislação a qual o seu produto está sujeito.
E como eu falei para vocês, a SUFRAMA, ela só analisa projeto e coloca na pauta se esse projeto tiver com processo produtivo básico definido, que é o PPB, que o pessoal tanto briga. Então, essa legislação, ela está toda no site da SUFRAMA. Eu ia aproveitar para mostrar para vocês, mas porque eu ia apresentar para vocês uma área da SUFRAMA em que você tem todos os produtos cadastrados em ordem alfabética. E dependendo do produto que vocês vão trabalhar, vocês localizam esse produto e ele lhe dá qual é a portaria a qual ele está sujeito ao PPB. A questão do processo produtivo, ele é regulamentado pelo PPB. Então, eu faço, defino, identifico qual é o enquadramento legal, verifico qual é o PPB, e, a partir daí, eu faço o processo produtivo básico. Só que o processo produtivo, ele tem as etapas do processo que está definido no PPB. E a orientação de ir à linha da empresa é porque lá você vai ver a etapa, descrever todo o procedimento que é executado naquela etapa, verificar quais são os equipamentos utilizados. Se a produção depender do equipamento, vocês têm que colocar a capacidade produtiva do equipamento. Vamos supor, eu vou fazer um produto químico, solvente. Solvente precisa de mistura. Aí eu preciso saber qual é a capacidade do misturador e qual é o ciclo que ele vai misturar para mim saber se a quantidade que o empresário me deu vai conseguir atingir com aquele equipamento que ele está me dizendo. Porque isso é o que os técnicos vão fazer. Eles vão pegar a tua produção anual, vão ver a capacidade do teu equipamento, vão ver o ciclo de produção e vão fazer uma matemática reversa para saber se aquele teu equipamento tem capacidade de atender toda aquela produção. E o interesse é ter uma cota maior para que você possa importar o maior número de insumos. Só que está tudo atrelado. Vocês viram, processo produtivo. Uma dica, faz uma tabela com 4 colunas. E as linhas, vocês colocam as etapas do processo. E esse processo, o pessoal vai dizer, eu começo misturando. Não, não é. Tu começa recebendo o teu produto. Então, cadê o teu almoxarifado de produto, de insumos? Quantas pessoas tu utiliza lá? Qual é o equipamento? Tu tem empilhadeira, tu tem matrim, tu tem o que para carregar esse teu material? Onde é que tu estoca? O que tu faz? Tu faz alguma vistoria de qualidade quando inicia? Tudo isso vocês têm que questionar. Aí sim, ele armazena, dependendo da ordem de serviço, ele recebe na produção. Aí quando vai para a produção, quais são os equipamentos que tu utiliza? Qual é a capacidade? Qual é o ciclo? Isso vai até o CQ final e depois armazenamento e expedição. O pessoal pode fornecer para vocês em qualquer formato, que ninguém aproveita não no sistema da SUFRAMA, tá? Tem que ser digitado. E da CEPLAN também, porque eles pedem que você faça um arquivo em PDF. Então, quando você está trabalhando os dois produtos, dos dois projetos, na SUFRAMA e na CEPLAN, uma dica é você fazer a listagem de insumo no sistema da SUFRAMA, porque ele permite que você faça uma impressão em PDF e você aproveita para o projeto da CEPLAN. Aí você não tem que fazer 2 listas. Esses quadros aqui eu imprimi do projeto da SUFRAMA. Ele foi preenchido com as informações que nós vamos definir, que é a mão de obra, salário, encargo. Aí ele faz a primeira parte. Benefícios sociais. Para você fazer jus ao incentivo, você tem que dar, a contrapartida são os benefícios sociais. Então você tem alimentação, transporte, saúde, creche, o que você puder fornecer. Então, se a empresa, ela, além do básico, que é alimentação, transporte, saúde, tiver creche, você coloca. Vocês notaram nesse quadro que a capacitação de recursos humanos está 0, não é? É porque ele vai aparecer no quadro de investimento. Mas se a empresa, ela determinar que parte é custo e parte é investimento, não tem problema. Porque é importante entender que, apesar de ser investimento,
Na prática, isso vai para a planilha de custo da empresa. Então, para efeito de projeto, ele é investimento. Na prática, ele está na planilha de despesa. Essas alíquotas de PIS, COFINS, Imposto de Importação, o sistema já traz diretamente. O ICMS não. ICMS, FTI, FMPS, UEA, estão aqui, nós é que preenchemos. Tá? Então, essa é a importância de você conhecer a legislação para definir exatamente quais são os incentivos que você tem. Isso na esfera estadual, tá? ICMS, FTI, FMPS, UEA. O FTI é o Fundo de Fomento ao Turismo e Interiorização. Junto com o fundo da UEA, ele foi criado para haver um desenvolvimento e fomentar a universidade, para que ela não tivesse os problemas que ela está tendo hoje. Infelizmente, no governo Eduardo Braga, ele desvinculou essa contribuição. E é engraçado que contribuição, ela tem finalidade específica. Ela tem que ser utilizada para o fim que ela foi criada. E a UEA começou a ter problema porque ele desvinculou. Então, a verba que é arrecadada com essa contribuição não vai mais para a UEA integralmente. Ou seja, o governador é que define quanto vai para a universidade. Por isso é que ela está nessa crise toda. As empresas fabricantes de componentes, elas pagam 1,3% do faturamento bruto para a UEA. Vamos... Não. Para o FTI é 1%. 1,3% é para a UEA. Então, elas pagam 2,3% do faturamento e a nossa universidade estadual está entregue aí do jeito que está, sem verba. Então, é difícil entender, né? E você não pode deixar de arrecadar. Isso não é arrecadação anual, ela é arrecadado no 20º dia após o fato gerador. Ou seja, o fato gerador foi julho, até dia 20 de agosto eu tenho que recolher FTI e UEA. As empresas que não são componentistas, além do FTI, da UEA, tem que recolher FMPS, que é o Fundo de Fomento à Pequena e Microempresa, que é uma parte que vai para o SEBRAE para gerenciar esses financiamentos que ela faz e apoio à micro e pequena empresa. Então, os fundos estão sendo mal gerenciados, porque nós éramos para ter uma das melhores universidades e o interior não era para estar assim. Então, vocês notem que o custo variável ele é bem longo, ou seja, nós temos várias rubricas dentro desse custo. E aqui são os custos fixos. Eles parecem ser mais enxutos, mas é porque eles não têm a matéria-prima. E a matéria-prima, nós temos matéria-prima, material de embalagem, material secundário, que formam os insumos que vão servir para você fabricar o seu produto. Essa informação toda nós que coletamos ou já vem da contabilidade do empresário? Vai depender da forma que tu vai solicitar. Eu já levo uma lista para o empresário e preenche aí para mim. Não, independente de valor, eu digo para ele, eu não sou engenheiro, sou economista. Tu vai me dar os números e eu vou dizer se tu vai ter lucro ou não. E ele ainda deixa um engenheiro à sua disposição, porque qualquer tratativa, nosso Frama ou na CEPLAN, que envolver engenheiro,
vai pelo corporativismo. Engenheiro não gosta de falar com economista, ele gosta de falar com outro engenheiro. Aí o tema, doutor, os teus custos que você faz, tanto variado quanto fixo, você pega de indústria ou você pega somente do produto? Não, eu faço o seguinte, eu peço o balanço analítico e ali eu extraio todo tipo de custo. Aí eu vejo o leque de produtos que ele tem, vou para o faturamento por produto, verifico a participação de cada produto e faço a distribuição dependendo da participação de cada um. A energia elétrica é um pouquinho diferente, porque dependendo se você usa intensivamente, você tem que calcular e pedir do engenheiro, esse teu equipamento todo, quanto é o consumo de cada um. Aí é por isso que é importante a gente ter as planilhas para colocar tudo isso. Eu não posso chegar numa indústria química e avaliar pelo que tem de iluminação, porque vai depender do tipo de equipamento, ciclo e consumo. Aí eu vou determinar, por exemplo, ele trabalha um turno, aí eu vou verificar quanto é o consumo de energia e aplico pela demanda contratada dele ou pelo valor que está no balanço. Então, o quadro de custo ele é extraído do balanço, mas muita coisa você tem que discutir com o pessoal da produção. Essa questão da análise do custo é bem complexa quando você faz uma análise entre o custo fixo e variável versus o produto. Pode existir dentro de uma mesma empresa dois produtos que têm uma capacidade, um processo mais longo, né, que tem uma participação menor no faturamento, e tem uma outra que ela tem um processo mais enxuto, menos mão de obra, mas com valor de faturamento bem maior, né? Aí acaba... Eu atendo uma empresa que ela mantém uma linha de produção que dá prejuízo todo ano. Porque ela tem que fornecer para uma coligada lá em São Paulo e os outros produtos é que fazem com que esse produto não tenha um impacto maior no faturamento total. Mas essa linha, ela dá prejuízo todo ano, mas eles não podem deixar de atender a coligada lá de São Paulo. Então, é isso que o Otacílio está dizendo. Então, dependendo do tipo de grupo, muitas vezes você trabalha com prejuízo, mas que não afeta a empresa porque você tem outros produtos que fazem com que aquela linha não seja tão importante. Mas você tem que manter, porque esse grupo é japonês e eles têm, por tradição, o grupo atender as empresas do mesmo grupo. Tem alguma tabela aí que diferencie custo e despesa? Na verdade, custo é tudo aquilo envolvido no produto. Despesa é o que você utiliza para vender aquele produto. Gastos é o que você tem pré-operacionais e para fazer com que aquele teu produto chegue ao mercado. E o investimento é tudo para você poder ter um ambiente para trabalhar. Ou seja, nós temos despesa, nós temos custo, nós temos gasto, temos investimento. Que tudo redunda em dinheiro saindo do caixa. Então é assim, tu tem que ver de que forma a empresa trabalha. Não existe uma tabela fixa. Porque esses custos que você viu aqui, em alguns casos está zero. Porque a empresa não trabalha com aquela rubrica. Então, nem sempre a gente vai ter todos os custos preenchidos. Vai ter custo que a empresa não trabalha. Remuneração mínima do capital próprio. É para você pagar os investidores. A maioria das empresas não trabalha com isso porque o sócio, ele tira dividendos, ele distribui lucro. Então, é um ponto que vai ficar sem preenchimento. Na verdade, nós temos diferenciação na alíquota, né? Quando você compra insumo do exterior, você não gera crédito. Quando você compra localmente, depende de quem você compra, você pode ter 7% ou 17%. Isso é crédito. E quando você compra de fora, você ganha presumido 7%. Isso para fazer a engenharia fiscal. Ou seja, débito menos crédito, encontra o ICM a recolher, aplica o redutor e recolhe sua diferença. Então, essa questão é mais para
parte interna e dentro do que a Cefaz cobra, que é o ICMS. Então, quem está na Zona Franca não paga ICMS e se credita. A diferença é, se for local, tu tem um crédito maior. Se for de fora da Zona Franca, tu tem um crédito menor. Aí faz a engenharia, né? Débito, menos crédito, valor a pagar. Desse valor a pagar é que tu aplica a redução do ICMS. Os componentes que são comercializados aqui, eles têm diferimento. O diferimento pressupõe que tu não precisa fazer escrituração. Só que também pressupõe, no jargão jurídico, que diferir é pagar depois. E todo mundo entende que diferir é não pagar. Se conversar com o empresário, ele acha que é 100%. Não é. De repente chega um governador que nem o amazonino, né? Está com a glicemia lá em cima e diz assim, eu vou cobrar, porque é diferido, então agora eu vou querer tudo de volta. O jargão jurídico diferir é cobrar depois. Então, se você atrasar também, né? Se você atrasar o pagamento, aí chega um momento que a gente suspende. Na verdade, a Cefaz, ela trata disso automaticamente. O sistema da Cefaz, a partir do momento que você não paga, ele já vai colocando você numa situação de inadimplência. Aí daqui a pouco você não consegue mais fazer nada, você não consegue comprar, não consegue vender, não consegue renovar laudo, que dá direito a reduções. Então, isso é feito automaticamente. E, ao alertar o seu cliente, assim, por exemplo, é uma empresa que está em implantação. Saiu o primeiro laudo, tu tem que dizer para ele, olha, fala para o teu contador que existe um negócio chamado CIPIM, que são os indicadores industriais que tem que mandar para o Estado. Todo mês que tu não mandar, eles vão te cobrar 5 mil de multa. Então, isso a gente tem que alertar para o empresário que está começando agora, que está tendo uma empresa nova, e chamar o contador dele e dizer, olha, até o dia 15 tem que mandar os indicadores do governo do Estado. A Suframa também tem os mesmos indicadores, só que ela não te cobra nada, ela simplesmente trava o teu cadastro. Ela está cobrando ainda, né? Não estão cobrando, mas assim, exatamente essa questão dessas identificações constantes dos indicadores, Suframa, que estão vendo uma possibilidade, inclusive, de cancelamento de projeto. Na verdade, isso é a ideia desde a época do Sampaio, né? Porque o pessoal vive retificando, ninguém sabe a razão. Mas você coloca um volume de produção, depois coloca um faturamento e repetidamente você fica corrigindo. Então, é estranho, né? Fazendo uma analogia, se a gente pegar a nossa declaração de imposto de renda e fazer 2 retificações, o cara da Receita te intima aí lá. Então, tem essas questões que ninguém entende o que está acontecendo com aquela empresa que não manda os indicadores corretos. E muitas vezes eles também não vão à instituição para pegar informação. Eu dei um exemplo do setor químico. O setor químico não trabalha com casa decimal no sistema da Suframa. Se você botar vírgula 1, ele já vai aumentar 2 zeros e, em vez de 1.000, você produziu 1 milhão. Então, isso é um erro por falta de orientação. Mas isso aí, o empresário é que tem que colocar um bom contador, porque é ele que vai mandar todos esses indicadores. Eu vou passar para vocês os custos, as planilhas, eu vou deixar com o César, porque amanhã a gente vai começar a trabalhar essas planilhas, para preenchimento do quadro de insumo, para ver como é que ele se comporta. Nós vamos fazer uma simulação de custo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer com 2 produtos, com 1 produto. Eu trabalhei uma tabela, onde eu tenho produto 1, produto 2 e produto 3. É bom para fazer uma simulação, para que a gente saiba como é feita a proporcionalidade disso. E a questão da mão de obra. A questão da mão de obra, quando eu trabalho com um produto, é muito fácil. Porque eu tenho 2 assistentes administrativos, eu tenho um gerente de produção. Agora, se eu tenho 3 produtos, eu tenho que fazer uma divisão que, no final,
dê um número inteiro. Eu não posso ter um número quebrado. Por exemplo, administração, eu tenho 2 produtos, fatura quase a mesma coisa, eu coloco o gerente, só tem um gerente, eu coloco 05, 05, no final eu vou ter um gerente. Agora, isso eu posso fazer para mão de obra administrativa e indireta. Mão de obra direta, nem a CEPLAN, nem a SUFRAMA aceitam que a gente faça quebrado. Ou seja, se eu tenho 2 linhas e demanda mais gente, eu tenho que ser inteiro. Esse aqui vai pegar 3, esse aqui vai ficar com 2, e assim a gente vai distribuindo. Essa é uma forma que eles aceitam. Outra coisa é que convencionou-se na SUFRAMA que, independente do número de turnos que você trabalhe, serão computados 22 dias de produção. E a gente aprende a economia que um turno 22, 2 dias, um turno 24, 2 turnos 26 e 3 turnos 30 dias. Mas a SUFRAMA, para não haver essa variação toda, convencionou-se que o mês tem só 22 dias úteis de trabalho. Então, são coisas que a gente vai ver quando a gente estiver definindo o capital de giro. Porque o capital de giro, nós vamos verificar todas essas variáveis e a gente vai precisar de custo, de depreciação, de quantidade de dias de produção, quantidade de dias de estoque. Tudo isso a gente vai verificar nos quadros, porque assim, a gente vai trabalhar com as planilhas e depois eu vou mostrar para vocês onde eles se encaixam dentro do programa. Mas é importante que a gente saiba trabalhar com essas planilhas e aprimore. Porque cada empresa é todo um formato diferente. E eu sempre digo, não aproveite esse negócio de recorte e cola, porque tu vai apresentar a empresa A e daqui a pouco, no meio lá da definição dos custos, tem o nome da empresa B. Então, vamos tratar individualmente cada cliente. Não tente aproveitar informação sem antes ter certeza que não está carregando o nome da empresa. Que é muito comum acontecer isso quando você faz aproveitamento de alguns quadros de uma empresa. Alguma questão, pessoal? Bora aproveitar esses 30 minutinhos aí para tirar a dúvida. Em relação à listagem disso, a SUFRAMA ela tem uma listagem padrão. Aquela listagem, ela significa que somente aqueles produtos poderão ser cortados ou somente aqueles insumos poderão ser utilizados na produção? A listagem padrão da SUFRAMA ela é dinâmica, tá, pessoal? Como ela tem que atender todas as empresas que fabricam aquele produto, se ao consultar a listagem padrão, você identificar que uma das matérias-primas ou componentes que você utiliza não está na listagem, você pode pedir inclusão. A SUFRAMA, inclusive, tem um formulário padrão só para você fazer o preenchimento e solicitar, para evitar você precisar de terceiros. O próprio pessoal da empresa pode fazer essa solicitação. Claro que é um serviço a mais para nós consultores, né? Fazer essa solicitação de inclusão. Então, essa listagem ela é dinâmica, ela visa atender todos os fabricantes, porque vai ter produto que vai além da sua listagem. E o que não tiver, a gente solicita inclusão. Não, na verdade, essa listagem padrão, ela trata dos insumos importados, tá, pessoal? Porque funciona da seguinte forma. Para mim fazer a importação, eu tenho que preencher uma PLI, que é um pedido de licença de importação. E nessa PLI, eu não posso digitar os insumos que eu quero. Eu vou para a minha listagem padrão e vou escolhendo o que eu quero importar. Os produtos da SUFRAMA, eles são controlados porque cada um deles tem um código. Essa codificação, ela é importante, porque ao fazer a PLI, você cita o código do produto. Porque depois de concluída a importação, a SUFRAMA entende que você vai produzir aquele bem e depois ela espera que nos indicadores aquele mesmo código apareça com o produto montado. E é por isso que quando não tem
a matéria-prima ou o componente, você pode solicitar a inclusão. Como existe uma velocidade muito grande de modernização de componentes, principalmente na área eletroeletrônica de ponta, que a gente chama de embarcada, hoje vive tendo alteração nessas listas. Ninguém exclui o que está no passado, a gente só faz inserir novos componentes para poder atender os novos produtos.